Olá, pessoas! Bem-vindas a mais uma aula Português em 5 minutos com a professora Rosi. E hoje, dando continuidade à nossa série Sintaxe do Sujeito. E nós vamos falar hoje sobre o sujeito inexistente. Ok? Vamos lá. Professora, quem é o sujeito inexistente? É aquele sujeito que não vai ser solicitado na oração. Os verbos que vão existir dentro de uma oração, eles, vamos dizer assim, são autossuficientes. Então, não precisa ter um elemento que faça alguma coisa, tá? Isso significa que é inexistente. Nós também chamamos de oração sem sujeito, tudo bem? Então, são essas duas nomenclaturas que acabam sendo vista em prova. Ah, e também tem o verbo impessoal. Se eu falo que o verbo é impessoal, significa que ele não tem sujeito, tá? Tanto que assim, a gente percebe pela própria formação da palavra impessoal. Esse in aqui é de negação ligado ao pessoal, ou seja, ele não está ligado a pessoa alguma, está ligado a ninguém. Ninguém precisa fazer. Simplesmente aconteceu. Uhul, tá? Pessoal, não está entendendo nada. Vamos pensar no seguinte, ó. Primeiramente, fenômeno da natureza. Então tá lá, choveu ontem. Tá? Quem choveu? A nuvem. Então, a nuvem choveu, será mesmo? Deus. Então, nem todo mundo é cristão, né? Nem todo mundo acredita aí em Deus. Enfim, nesse caso, choveu ontem, nevou bastante. Nós estamos mexendo com fenômenos da natureza. Logo, nós não vamos ter aí um sujeito que vá fazer isso. Essas ações acontecerão independentemente de alguém. Ah, mas eu conheço casos em que você coloca sal no avião e ele joga sal sobre as nuvens e chove. Bom, gente, ó, de verdade, a gente não vai se meter aí, porque nesse caso tem sujeito, aí tá, tudo bem. Mas não é essa a oração. A oração que está escrito aqui, tá? É o choveu ontem e o nevou bastante. São fenômenos naturais que vão acontecer independentemente da vontade das pessoas. Tá? Você pode chorar à vontade no Facebook aí que tá muito calor, que tá muita chuva, tá muito frio, mas vai acontecer, independentemente da vontade de alguém. Por isso, dentro dos fenômenos naturais, eu tenho um sujeito inexistente, tá vendo? Quem levou? Ninguém. Quem choveu? Ninguém. Tudo bem? Quer ver outra coisa que é um fenômeno também, né, que é bastante interessante? É o verbo haver. Havia uns 10 alunos na sala, tá? O que acontece aí? A gramática vai entender o verbo haver de forma muito diferente, assim, como um verbo que não precisa de sujeito, tá? Porque as pessoas estão ali, elas estão ali existindo. Então, quando eu quero informar isso, que as pessoas estão ali existindo, eu vou usar o verbo haver. Então, o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ou seja, não tem sujeito, não tem plural. Então, ele também, aqui nesse caso, também é uma oração sem sujeito, tá? Tudo bem? Outro caso que também é um fenômeno, é o caso que nós falamos. Há 10 dias que eu não te vejo. Ou também posso fazer com o verbo fazer, ó. Faz 10 dias que eu não te vejo. Então, o que acontece nesses dois exemplos? Aqui eu estou usando o verbo haver e o verbo fazer no sentido de tempo transcorrido, tá? Transcorrido. Meu Deus, é palavrão. Olha lá. Ou seja, começou aqui e tá acontecendo, ou aconteceu, mas tá lá, ó o tempo. Esse aqui é o tempo. Isso que eu tô desenhando aqui, ó, é o tempo transcorrido, é o tempo decorrido. Ou seja, para indicar esse tempo aqui, eu vou usar o verbo fazer ou o verbo haver. E nesses dois casos, eles vão ser impessoais. Então, nós teremos nesses dois casos orações sem sujeitos. Ah, mas tem o eu aqui. Opa, peraí, ó, divide, tá? Há 10 dias é a minha oração principal, faz 10 dias a minha outra oração principal. E nessas orações principais aqui, é porque as outras são subordinadas, depois eu explico para vocês, tá?
E nessas aqui, ó, não tem sujeito, tá? Porque tanto o verbo haver como o verbo fazer demonstram o tempo transcorrido e não tem sujeito. O verbo é impessoal, não tem sujeito, portanto não tem plural. Portanto, não tem plural. Ah, professora, não é fazem 10 dias, porque 10 é numeral e aí vai fazer com que o meu verbo fique no plural para poder concordar com ele? Não, tá? Não. Isso daqui é fenômeno natural. Ou seja, o tempo vai transcorrer independentemente da vontade de alguém. Por isso que assim pode ser o tempo que for, nós vamos ter um verbo impessoal, tá? Não tem sujeito. Tudo bem? Entenderam isso? Então, o sujeito será inexistente com os fenômenos da natureza, incluindo os dois exemplos que eu passei. E aí eu vou ensinar para vocês uma musiquinha. Tem musiquinha. Então, ó, vamos lá. Havia. Então, assim, havia, não haviam, tá? Às vezes a gente ouve assim, muitos quadros no museu. O outro, aqui, faz 12 anos que não a vejo mais. Então, olha lá, é verbo haver, tá? No sentido de existir. Ele é impessoal. Tudo bem? Verbo fazer, em tempo transcorrido, também é impessoal. Não tem sujeito, não tem plural. Então a musiquinha é assim, ó. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Verbo fazer, em tempo transcorrido, é impessoal. Não tem sujeito, não tem plural. Vamos dar de novo. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Verbo fazer, em tempo transcorrido, é impessoal. Não tem sujeito, não tem plural. Tira o pé do chão, galera. Verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Verbo fazer, em tempo transcorrido, é impessoal. Não tem sujeito, não tem plural. Quem quiser depois colocar uma batida aí de fundo, fique à vontade, porque perceberam que meu bater palmas é horrível. Enfim, mas isso não é importante. Entenderam? Espero que sim. Até a próxima aula.